Bem-vindos a mais um Squad Quest da Squad Mentores. Eu sou Luciana Nardini, a mentora em recursos humanos. E eu sou Silvia Machado, a mentora em finanças. Hoje nós vamos falar sobre home office. E aí, para começar a discussão entre eu e a Silvia, né, mais um bate-papo, a gente jogar algumas ideias, algumas reflexões para você que é um empreendedor, que você é um líder de uma empresa pequena ou média, para você entender um pouco mais como que é este momento de home office e a nossa visão sobre isso. Na verdade, a gente trouxe aqui um caso real, tá? É uma empresa que me chamou. Eles agora estão saindo da quarentena e querem reduzir e precisam reduzir custos, tá? Estão até se preparando para, sei lá, um ano e meio de talvez alguma redução de receita. Então, eles estão se adiantando a isso e me pediram para dar uma consultoria em como reduzir receita. Quando eu olhei, muito fácil, um escritório que tem 100 funcionários, 3 andares alugados, imaginei, bom, a gente pode devolver um andar, tem gente que vem fisicamente para cá, tem gente que vai manter o home office e tem algumas pessoas, algumas posições que vão ser híbridas. Então, reduzindo o aluguel já para 2 andares e não um, reduzindo a quantidade de pessoas lá, a economia é razoável, tá? Tem a economia do aluguel, de despesa de transportes com os funcionários que iriam para o escritório, vão deixar de ir, de água, cafezinho, ou seja, toda a infraestrutura que você tem no espaço físico, essas pessoas custariam menos. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fui trocar uma ideia com a Luciana e vi que tinha alguns furos na coisa óbvia de, é fácil cortar despesas. Então, eu queria que a Lu explicasse uma coisa que ela chamou a minha atenção quando eu fiz esse movimento. O que é interessante, né, quando as pessoas pensam primeiro no racional, né, onde é fácil cortar. Então, de 2 para 3 andares, de 3 para 2 andares, né, obviamente que isso proporcionalmente vai cascateando para as outras despesas, mas a gente precisa olhar os aspectos das pessoas, né? Então, a primeira questão é perguntar para as pessoas o que elas acham sobre isso também. Porque tem muita gente que realmente gostou do home office, se sentiu mais produtivo no home office. Mas o quão ficar em casa os 5 dias da semana é produtivo emocionalmente para as pessoas. O quão é bacana estar em casa sem o contato com outras pessoas do escritório, da empresa. Então, essa parte da motivação, o que motiva a pessoa a ficar em casa, o que motiva a pessoa a ir, é muito importante. Porque tem outras pessoas também que estão super a fim de voltar para o escritório, querem a rotina de volta, querem encontrar com outros colegas, uma reunião ou o próprio ambiente, você consegue tirar muito mais informações ali do que... Você vai pegar o WhatsApp ou o telefone para fazer uma pergunta. Diferente de alguém que está ali do seu lado, que foi buscar um café, ou a pessoa que senta próxima a você conversar. Então, isso a gente está perdendo no home office, né? Eu também atendo uma empresa que foi justamente isso que falaram. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou atrás sozinho. Eu não aprendo mais com o ambiente. Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar do que o ambiente proporciona para as pessoas, né? Mesmo que seja alguma coisa híbrida, mas que tenha essa questão de voltar a se relacionar, a interagir, né? Nós, como seres humanos, temos essa necessidade em níveis diferentes, né? Cada um tem o seu nível de interação com outras pessoas, mas todo mundo gosta de estar com outras pessoas. Então, é muito importante avaliar isso. E de uma forma para avaliar isso é perguntando para as pessoas o que elas acham nesse momento, né? Outra coisa que apareceu também bastante para mim, tá, nesse corte de despesas, é como você vai cobrar produtividade de uma pessoa que está em casa se você não der para ela estrutura para estar em casa e ser produtivo. Então, também tivemos que anexar, eu e a Luciana, num trabalho ali conjunto, existe uma despesa que talvez você tenha que ter certeza que a internet da pessoa em casa é boa, que ela tem o computador para entrar na reunião. Então, era uma outra despesa que eu não estava considerando. Quando a Luciana começou a me falar todos esses itens da pessoa envolvida, eu pensei também na infraestrutura da pessoa envolvida em casa.
Óbvio, gente, tem também, assim, agora todo mundo quer voltar a trabalhar. Daqui 6 meses, quando a gente ficar 1 hora no trânsito para trabalhar, nós vamos repensar? Eu não sei. Por isso que a gente está tomando cuidado nas empresas que a gente está ajudando, para também não ser uma alternativa estancada, que daqui 6 meses ela não vale mais. Então, tem que ser alguma coisa que dá para a gente ir sentindo o que acontece. Isso é interessante, né? Desculpa, porque isso é interessante, né? Porque a gente está falando, você falou da montar o escritório, né? E conversando com as pessoas, a gente percebe, tem gente que já tinha escritório, perfeito. Só que não tinha escritório para várias pessoas na casa usarem o escritório ao mesmo tempo, né? Então, o escritório foi por água abaixo. Então, essa montagem ou desmontagem, as pessoas também estão na dúvida. Porque por quanto tempo vou ter que manter isso? Né? Quem tem filhos, quanto tempo vou ter que manter essa estrutura que a gente tem hoje? Então, não só a empresa pensar o seu lado, mas as pessoas também pensarem o seu lado financeiro, do quanto vale investir numa cadeira melhor, numa mesa mais ergonômica, né? Porque a gente não entender isso, porque as pessoas também vão ter que olhar pelo lado delas, né? Cada um nas suas casas, se aquele home office que estava mais ou menos vai virar um home office de verdade. Então, também tem esse outro lado da pessoa, né? Do funcionário, da parte dele, de também fazer essa avaliação financeira do que ele está a fim de investir ou não nesse modelo também. Bom, e aí, considerando tudo isso, mandei para a Lu também a minha segunda sugestão de corte de gastos, que tinha a ver com as áreas comerciais, tá? No modelo que eu iria sugerir, sem falar com a Luciana, as áreas comerciais não vão ter mais despesa de almoço, de transporte, passagem aérea, 90% das reuniões por Zoom. Vai baratear muito o custo operacional de vendas, de até contato com o fornecedor, não só com clientes. E era uma das minhas sugestões, e aí tinha uma brecha para uma boa economia. Só que quando eu apresentei isso para a Lu, de novo veio um ponto que eu, no financeiro, não considerei. Que a gente estava falando isso, né? Principalmente a área comercial, né? Que é muito olho no olho, né, Sil? Então, deixar de fazer isso também, o quão radical tem que ser esse corte nessa linha de despesa ou não? O quão a gente vai ser mais flexível ou não para que isso não aconteça, né? Porque a gente conhece a área comercial, tanto como vendedores como consumidores, a gente gosta de um contato, a gente gosta de uma explicação mais detalhada, a gente gosta de conversar, a gente gosta de, antes de começar uma conversa, a gente sempre tem um bate-papo ali, um aquecimento antes. Então, assim, o quão não ter esses momentos, porque quando você marca uma reunião por qualquer plataforma, você já começa conversando praticamente com a pessoa, né? Diferente quando você vai na reunião em algum lugar, você, né, os 10 primeiros minutos é o cafezinho, vai lá, levanta, dá um cafezinho, volta. E a gente não tem mais esse tempo hoje no online. Então, a gente avaliar também isso, né? O quão esse movimento virtual 100% vai funcionar. Eu tenho dúvida se 100% virtual funciona, né? Então, aí eu acho que a gente conta com a inteligência também, nesse trabalho em conjunto que a gente faz com a Sílvia, de ver na questão financeira o quão vale para o negócio fazer esse equilíbrio, esse balanço entre o virtual e o presencial, principalmente nas áreas comerciais, nas áreas de vendas, né, Sílvia? E aí a Lu falou uma coisa legal, esse trabalho conjunto, na verdade, este caso específico, eu imagino que todos devem ter isso, quem tem que trabalhar junto sou eu, a Lu e a empresa. Porque, por exemplo, na hora que a Lu começou a me chamar a atenção, esse aspecto de não tem só financeiro na empresa, tem várias pessoas envolvidas, eu comecei a questionar se as dicas que eu estava dando para diminuir despesas seriam funcionais para o negócio em si. Então, o terceiro elemento dessa parceria é o cliente, que ele tem que conhecer o negócio dele e saber o que dá para fazer, o que não dá. E foi uma coisa que a Lu me chamou a atenção. Existem negócios que são fundamentais que a equipe esteja integrada. Então, queria que a Lu desenvolvesse um pouco isso, ela vai explicar qual foi a ideia
que ela me colocou e eu falei, bom, isso a única pessoa que sabe me dizer é o cliente. Eu acho que a gente conversou, né, Silvia, para o cliente prestar atenção se ele não vai dar um tiro no pé. Então, colocar todo mundo em home office, o quão o negócio dele é capaz de se sustentar ao longo dos anos dessa forma, né? Por quê? Porque empresas que precisam de colaboração, de troca entre os funcionários, de interação entre as pessoas, como isso funciona? Né? Dá para ser home office 100%? Não. Dá para ser 100% presencial? Também não. Ou dá para fazer um híbrido? Tem que conhecer, a gente tem que conversar. E realmente, são várias conversas, né, Silvia, que a gente tem tido com os clientes, justamente nesse sentido, de entender qual é o seu negócio e o que dá para ser feito. Porque quem não dava para ser virtual já está, já, de alguma forma já deu os seus pulos para fazer o presencial e vice-versa. Né? Então, tem muito escritório que realmente entregou conjuntos e estão em home office até dezembro para avaliar isso. Então, dezembro está chegando e a gente precisa avaliar como que a gente vai fazer esse retorno. Né? Vai retornar os andares, os conjuntos que você tinha, ou você vai para um outro modelo? Vamos fazer dias em casa e dias presenciais? Como que a gente vai trabalhar isso, né, Silvia? Porque não é só uma questão financeira que a gente tem que observar, né? É uma questão também prática de como funciona para as pessoas isso, né? Então, isso é uma forma que a gente precisa ter de olhar o negócio e entender como ele funciona, né? E aí, neste caso específico, que acho que seria o ideal para todas as empresas que estiverem passando por isso, no final, eu e a Luz chegamos num modelo que é de testar. Lu, você caiu. Ah, voltou. Eu estou aqui. Que é de testar. Então, por exemplo, esse primeiro caso que nós fizemos conjunto, eu tinha uma meta que eles deveriam reduzir as despesas de 20% a 30%. Então, o que eu fiz? Quando a Lu levou em consideração tudo isso, eu falei, bom, eu tenho que reduzir 40%. E aí, Lu, conta para a gente qual foi o que você fez para chegar no 20% a 30%. Então, eu reduzi bastante e mandei para a Luciana o abacaxi. Porque a gente reduz muito, né, essa questão de tirar andares, de tirar outras despesas que a gente tem, de viagens, como a gente comentou, mas a gente tem algumas outras alternativas para a gente agregar as pessoas, né, fazer com que as pessoas interajam. Então, o que eu pedi para a Silvia? Deixa eu reservar uma verba para pensar em pessoas na empresa, independente se a gente está tirando a parte física, a parte estrutural da empresa, né, do que ela tem ali para funcionar. Vamos investir, por exemplo, vamos fazer um happy hour com as pessoas a cada 15 dias, por exemplo, né? Numa sexta-feira, sei lá, 5 horas da tarde, porque happy hour tem que ser uma hora feliz, né? 5 horas da tarde é uma boa hora para fazer um happy hour, né? Ou a empresa combinar com as pessoas de cada um pegar ali o seu petisco, pegar sua bebida, pegar sua Coca-Cola, mas fazer um momento de descontração, né? Que não é um momento de falar de trabalho. E sim, comentar qual série está assistindo, os perrengues que está tendo em casa, ou a sugestão do que fazer no final de semana, né? Porque as coisas estão voltando, de alguma certa forma, a funcionar. Então, me conta o que você está fazendo, eu também me sentir mais segura, né? Uma segurança, assim, coletiva do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer ainda, né? Então, um happy hour eu acho que é uma boa sugestão para interagir as pessoas, para integrar as pessoas. E aí, o happy hour tem de modelos mais simples, cada um pega a sua cerveja na geladeira, né? Ou até que várias empresas já fizeram isso, de mandar os kits para casa dos colaboradores para participar do happy hour, todo mundo junto, né, na mesma vibe, né? Então, essa é uma forma. Agora, se você quer ser um pouco mais conservador, não querer fazer um happy hour, mas a gente pode fazer rodas de conversa, por exemplo. Eu já participei como mediadora, onde também, em algum momento do dia, a gente lança algum assunto para a gente conversar. Você traz um moderador externo e algum assunto fora, de novo, fora o ambiente de trabalho, para se tratar.
né, para se conversar, para as pessoas trocarem realmente uma roda de conversa, para as pessoas terem esse momento de sentar num café e bater papo com as outras pessoas, né? E tem vários modelos, né? A gente conhece uma pessoa que faz isso com base em livros, né? Escolhe um livro que as pessoas leram, a gente se compromete a ler o livro ou um pedaço do livro e discutir sobre aquilo. Então, isso eu acho que vale muito e é um investimento baixo, se você for pensar dentro dessa economia que você está fazendo, né, Silvia? Eu acho que vale muito e é algo que dá agrega, assim, né? Dá um up para o pessoal que ainda está neste modelo, não sabemos para onde estamos indo, né? Então, gente, era isso. Eu realmente hoje acredito que só o financeiro tem várias coisas que eu não consideraria, tem que ser uma coisa interdisciplinar, tem que ter uma pessoa de RH envolvida, tem que ter a empresa. A proposta da Squad sempre foi tentar trazer a maior quantidade de soluções para os negócios de vocês pelo menor custo. A gente está entendendo, as pessoas estão pedindo, eu sempre brinco, entra por mim, porque todo mundo pede redução de custos. Mas acabei de provar, eu podia dar um tiro no pé do negócio, é a nossa brincadeira, o barato pode sair caro, e sendo que com a ajuda da Lu, a gente conseguiu, a Luciana é ótima de budget, tá? Ela me ajudou a manter assim, o valor que eu tinha que chegar no final da proposta, de olha, vai dar para economizar tanto, cuidando de todos os aspectos e não só do financeiro. Então, você que está com essa dúvida, começa a pensar nisso, troca uma ideia comigo, com a Lu. Tem várias alternativas, aqui a gente deu uma, que foi, os exemplos de um caso real, mas tem outras coisas que dá para a gente pensar para o seu negócio, voltar nesse modelo, a Lu falou bem, a gente ainda nem sabe qual é. Então, a gente está descobrindo junto com vocês, tá? Mas vale a pena essa tentativa de pensar bastante. E estamos aqui para ajudar vocês nisso, tá bom? Bom dia para vocês. Obrigada, gente. Lembre-se que a Squad Mentores, a gente tem conversas francas, tanto para você como para o seu negócio. Até mais.